Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos com vocês para a gente bater um papo, vamos conversar um pouquinho, né, através do evento da consciência do terceiro milênio. Hoje, apresentando um trabalho, né, chamado, um tema, itinerário de IO. Vamos mostrar uma continuação do itinerário de IO primeiro, né, já fizemos há um tempo atrás, e agora a continuação, segunda etapa. Então, nós vamos mostrar a marcha das civilizações aí. No caso, no resumo, né? Não vamos defender tese, não vamos fazer a cabeça de ninguém, nós vamos mostrar somente um trabalho, uma pesquisa, um estudo, a experiência que nós temos na vida espiritualista, etc. Né? Um trabalho da eubiose, etc. Então, hoje, né, estamos fora de horário, né, tentando pegar aqui um horário, burlar o cai-cai da internet, né, nesse horário, vamos ver. Se der certo, fica gravado. Se não der certo, a gente grava de novo. Então, vamos lá. Então, a marcha das civilizações. Consciência cósmica, manifestações do Espírito de verdade, que traz revelações e ensinamentos novos para os povos. Então, cada vez que o Espírito de verdade se manifesta na face da Terra, ele traz novos conhecimentos. Ou seja, ele não vem falar das coisas que já existem, que ele já falou em outras épocas, né, com outras formas, vamos dizer assim, com outras personalidades, etc. Então, sempre ele mostrando, né, andando, sempre um caminhar, né? E esse caminhar de lugar em lugar, vamos dizer, de país em país, etc., ele vai formando a marcha das civilizações, ou seja, o itinerário de Ió. Então, aí também, um detalhe, as grandes navegações, né, trouxeram o itinerário de Ió para as Américas. Então, vamos ver do tempo da Lemúria, da Atlântida, depois toda a Europa e agora a vez do Brasil. Então, a ciência da vida, a eubiose, chamada de itinerário de Ió, não é mesmo? Então, às vezes pode ser difícil de entender, né, com todas as atribulações aqui no Brasil, de que o itinerário de Ió apontou para cá, chegou aqui, mas é assim mesmo. Então, quando vamos receber uma grande visita nas nossas casas, nós damos uma arrumada, coisa e tal, então quem chegar nesse horário vai parecer que está uma coisa assim, né, desordenada, coisa e tal, é isso, né, cadeiras de perna para o ar, etc, e aquela confusão toda, mas é para fazer uma boa apresentação para as suas visitas. E assim está o Brasil também, né, nesse período, né, vou dizer assim, um período muito difícil, mas é justamente para trazer condições melhores e maiores para o vir a ser, para as novas consciências que aqui estão se manifestando, né? Então vamos conversar, vamos dizer assim, conversando um pouquinho, vamos ver o que diz, né, lá no portal de Aquários, lá nos mistérios da bandeira brasileira, nessa apostila, o que ele diz sobre as nações. Então vamos lá. A psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. Né? Então vamos lá ver o que ele diz. As nações fazem exatamente o que cada um faz individualmente. E do modo como o indivíduo age, a nação também assim agirá. Somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começará a transformar-se a psicologia da nação. Até hoje, os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos, né? Mas tão somente pela renovação da atitude do indivíduo. Então, qualquer instituição, vou dizer assim, qualquer empresa, só vai mudar, só vai melhorar se os indivíduos, seus componentes daquela instituição, tomarem uma nova atitude, né? Vamos dizer assim, melhorarem seu estado de consciência, sua psicologia, etc. Né? Deixa eu me arrumar aqui melhor, porque eu vim correndo e tal, mas já estou arrumando. Já estou legal. Então, vamos lá. Então, isso quer dizer que se a pessoa tomar uma atitude, vamos dizer assim, ela muda o estado de consciência. Numa casa, numa residência, se as pessoas tomam uma atitude, vamos dizer assim, começa a melhorar a forma de ver as coisas, de trabalhar, de realizar, coisa e tal, de crescer, de fraternidade, de amor entre si,
a família também prospera, vai tudo para frente. Aí isso num aspecto menor. Agora, num aspecto global, vamos dizer assim, passando pelo país, é a mesma coisa. Então, já dizia Carl Gustav Jung, né, falando sobre a psicologia das nações. Vamos para frente. Nação representa a consciência. Uma nação representa a herança de Deus, não perdendo de vista, no plano cosmogenético, que o planeta Terra é também um ser vivo. Então, é uma consciência que atua. Né? Cada nação é a síntese de uma coletividade, que por sua vez representa o sustentáculo físico de Deus, porquanto sabemos que a divindade está crucificada em cada criatura humana. É só olhar lá no Gênesis, na Bíblia, né? Falando sobre isso aí, sobre o homem feito à imagem e semelhança de Deus, etc. As pessoas hoje em dia perderam essa consciência, né? O interesse hoje em dia é cultural, etc. É busca de melhores condições de vida, sempre crescendo, né? Sempre querendo mais cada vez mais. Né? É o conforto, o excesso de conforto. É que falam tanto hoje em dia sobre sair do conforto. Deus, o Logos único, é a energia primordial, essencial, fonte de toda a vida. Brahma, é o mesmo Brahma. Uma nação alegoriza, sem dúvida alguma, o Logos humanizado. Portanto, uma nação é formada pelos fragmentos da essência divina expressa em vida formal. Ou seja, é formada pelos seres humanos, né, pelos seus indivíduos. Assim, qualquer elemento que perturbar ou demolir uma nação está, consequentemente, destruindo células do corpo de Deus. Então, é o caso aí. Então, esse lava-jato da vida, essas coisas todas que está aí, essas confusões todas da vida ali, isso aí são situações que vêm denegrir a imagem do Brasil, etc. Né? Vem criar um karma, vem criar um egrégora poderoso. E que um dia, eles mesmos, todos nós, vamos ter que resgatar. Porque nós não estamos tão isentos assim, não. As nações representam etapas ou níveis energéticos da evolução humana, onde quanto mais se cultuam as tradições, no sentido de fatos ultrapassados, né? As pessoas viverem lá com a consciência no passado distante, etc., né? Nas tradições já ultrapassadas, mas se está marcando o passo no processo evolutivo. Esses trechos nós tiramos do livro, da apostila, chamada Mistérios da Bandeira Brasileira. Mistérios da Bandeira Brasileira. Né? Que pode adquirir, falando conosco pelo e-mail, nós mandamos para a pessoa. E agora, propriamente, o trabalho, a marcha das civilizações, que a ciência da vida, eubiose, chama de itinerário de Ió, é planejada e dirigida pelo governo oculto do mundo. Olha aí, pelo próprio rei Melquisedeque, que tem como responsável o rei do mundo, e é o próprio rei Melquisedeque. O significado de Ió, I, simboliza o número 1, que é a unidade da qual tudo se origina. A letra O simboliza o círculo, ou zero, que por sua vez representa a origem de tudo, ou seja, o todo. Aí nós estamos vendo através da gematria, né? O estudo de trocar as letras por números, etc. Ió, ou 10, né? É igual ao Supremo Arquiteto do Universo. O itinerário de Ió, também conhecido por itinerário de Ísis, significa também o caminho real por onde tem de passar um novo clã, família ou raça. É o caminho percorrido pelas mônadas. O 10 pode ser relacionado com a 10ª lâmina do tarô adivinhatório dos boêmios, né, etc., que simboliza a roda da fortuna, que é a roda dos renascimentos e mortes nos mundos, etc. No caso do tarô aí, inventam tantos tarôs por aí afora, mas tudo isso é dado pela grande fraternidade branca, e não por uma pessoa qualquer que queira realmente fazer um tarô por conta própria. José, grande José, obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí, né? Qualquer coisa pode escrever para a gente consertar. José lá da Invention, grande José. E quem faz girar a roda é o divino Rotan, ou Votan,
o Chakravartin, o Senhor dos Três Mundos. Repetindo-se o 10, tem-se o 1010. Permutando-se em O, tem-se IO, né? IO duas vezes, ou 1001, que se relaciona com as 1001 noites, ou seja, os maravilhosos contos aos maravilhosos contos, que encerram o profundo mistério relativos ao itinerário de Ió, ou 1010, trocando o O por S, tem-se então Isis, né? Tá ele aí o mistério da Trimurti egípcia. Os mistérios, em sua totalidade, são conhecidos apenas pelo Supremo Arquiteto, ou Logos Criador, do qual tem emanado, ciclicamente, os avatares divinos, que vêm com a sua palavra a boa nova de cada ciclo, impulsionando as mônadas, os espíritos, como queiram, julgadas aptas pelo longo itinerário de Ió. Este teve início com a raça Atlante, com as elites preparadas pelos Manus Vajravata e Osíris, há 1 milhão de anos, né? Há 1 milhão de anos, lógico que é atrás, por ocasião do primeiro cataclismo Atlântico, né? Vamos lá, vamos seguindo. Qualquer coisa é só escrever para a gente que te acerta. Nosso trabalho aqui, nós falamos no início, é um trabalho de tupiniquim, né? É improvisado aqui na sala, nós estamos aí conversando com vocês, isso vai ficar gravado, etc. Vajravata preparou o seu povo e conduziu-o para a meseta do Pamir, na Índia, dando início a uma nova civilização. Tornou-se uma civilização estática, passiva, lunar, e desenvolveu-se em ciclo fechado, destinada a conservar e a transmutar, através dos colégios iniciáticos, o conhecimento transcendental herdado dos reis de Edom. Então aí está o caso, né? Aqui está apertando aqui a minha garganta, vamos tirar aqui, muito bem. Então isso mostra que esses seres de alta hierarquia, eles não vieram fundar a religião, eles fundaram para o colégio iniciático. Esse é o trabalho, não é mesmo? Mas aí tem que ficar, se transformar, né, aquilo que vaza desses colégios iniciáticos, se transforma em religiões e tal, também numa forma de perpetuar o conhecimento, né, de dar oportunidade àqueles que não tiveram a grande oportunidade de estar como mestre diretamente, né? Então, quem não teve, fica pegando pelas beiras, ou seja, aí vai a religiões, etc., filosofias, etc. A civilização egípcia, preparada e orientada por Osíris em Abydos, né, lá no Egito, lá no mar Mediterrâneo, era solar. Então, essa civilização era solar, né? Era, vamos dizer assim, atual. Né? Lunar é quando é atrasada, vamos dizer assim. Então, era solar dinâmica. E por isso mesmo, voltada às atividades comerciais, culturais, artísticas, agropecuárias, etc. Aí, a dona Lica não entrou ainda, agora aqui também, disse que já ia nos acompanhar, ainda não deu. Deve estar lá em Curitiba, o negócio lá também não está muito bom, lá no caicai da internet. A história mostra-nos que a civilização humana veio do Oriente para o Ocidente, né? Se bem que dentro das escolas iniciáticas nós aprendemos que também inicialmente foi daqui para lá, depois voltou. Podemos dizer que a história da humanidade inicia-se oficialmente na Lemúria, quer dizer, a terceira raça-mãe dentro do planeta, a terceira civilização. Pois as raças anteriores não deixaram vestígios de sua passagem pela Terra. Um pouquinho de contribuição aqui nos nossos cachorrinhos, coisa e tal, vai por aí afora. Né? Assim, todos aqui participam, coisa e tal. Né? O telefone toca, coisa e tal, e vai por aí afora. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode assistir as outras palestras que nós já fizemos, que essa aqui é em número de 95, né? 95ª palestra. Então, cada uma tem um pouquinho da outra e vai assim, vai acompanhando. Com a chegada da civilização oriental, a Grécia, os grandes sábios e filósofos da época beberam nas fontes da Índia e Egito e, com seus conhecimentos, deram origem à ciência. Depois do desenvolvimento desta civilização, houve um transbordo para Roma, que, ao absorver o conhecimento grego, deu novas diretrizes ao conhecimento, adaptando-os aos moldes do pensamento ocidental. Peguei batendo aqui.
Não posso atender agora, estou gravando. Com a chegada da civilização oriental, a Grécia, os grandes sábios e filósofos da época beberam nas fontes da Índia e Egito e, com seus conhecimentos, deram origem à ciência. Depois do desenvolvimento desta civilização, houve um transbordo para Roma, que, ao absorver o conhecimento grego, deu novas diretrizes ao conhecimento, adaptando-os aos moldes do pensamento ocidental. Repetindo, né? Então, é normal, né? Nós não temos aqui contra-regra, não temos aqui pessoas que nos deem apoio. Então, a campanha toca, nós temos que atender e vai por aí. Não sei quem bateu aí. O plano cósmico tinha como meta, através do Cristo, implantar o Éden na face da Terra, apoiando-se no Oriente, em Jerusalém, e no Ocidente, Roma. A filosofia neoplatônica deveria servir de base para o cristianismo, e a meta de Jesus era Roma, que era o centro da cultura nessa época. Por isso não foi possível realizar a sua missão. Então ele queria levar, vamos dizer assim, né, conduzir essas mônadas, esses seres de autarquia, lá do Mediterrâneo, lá do Egito, e também lá de Jerusalém. Todo esse êxodo iria convergir para Roma, para um novo estado de consciência, vamos dizer assim. Em Roma, o neoplatonismo sintetiza o encontro do conhecimento trazido pelos dois ramos, Áridos e Pamir, que nós comentamos agora. E sobre essa base, Jesus iria assentar seus ensinamentos. Quer dizer, já adiantamos alguma coisa aí. Com a invasão de Roma pelos bárbaros, freando o desenvolvimento cultural da Europa e truncando o itinerário de Ió, nessa marcha, aí no caso para o Ocidente, isto é, o avanço natural e progressivo da mônada foi a lei a retroceder novamente para o Oriente, ou seja, voltou para o Tibete, né? Onde a Atlântida parou, lá, né? Nessa marcha da evolução, depois se espalhou pela Europa, e aí não conseguiu fazer esse trabalho em Roma diretamente, então retrocedeu lá para o Tibete. Mesmo como fracasso, Cristo deixou patenteada a doutrina da fraternidade e igualdade. Né? Aí a maçonaria fala igualdade, fraternidade, etc. também. E liberdade, né? Já na Revolução Francesa. Porém, os movimentos religiosos utilizam-se inadequadamente do conhecimento. Não ofereceram, utilizando-se inadequadamente do conhecimento, não ofereceram à humanidade condições de vivenciar os ensinamentos do Mestre. Já Ptolomeu, o Filadelfo, faraó do Egito, para libertar os escravos hebreus, exigiu que se traduzissem para o grego os livros Sefer, que continham o conhecimento iniciático, já naquela época. Mas vamos ver o que aconteceu. Não sendo possível satisfazer essa exigência, em razão da falta de espiritualidade do faraó, e sendo necessário acomodar a situação política do momento, para evitar represálias, os essênios traduziram um dos livros do Sefer, velando o verdadeiro sentido dos textos sagrados, recebendo o nome de versão helenista, e dela se serviram os apóstolos de Cristo nas suas pregações. Então nós já estamos vendo aí, já estamos testemunhando aí no caso, que se faz os arranjos também nos textos sagrados, nos livros sagrados, para que certas pessoas que não tenham condições espirituais para entender, possam ficar sabendo dessas coisas, dessas informações, coisa e tal. Então está aí, né, mostrando que, contestando, né, confirmando, né, que os textos sagrados receberam o nome da versão helenista e deram se servir os apóstolos nas suas pregações, ou não seja, nas suas parábolas, etc. Que aí não pode revelar, né? Vou dizer assim, por isso existem as escolas iniciáticas, existe o ocultismo, etc. Que não se pode revelar diretamente ao povo, ao povão. Quer dizer, turpa tudo, trocam tudo, coisa e tal, de acordo com os seus interesses. A Bíblia também está colocada na versão helenista. São Jerônimo
tentou reconstruir a verdade interpolada na Bíblia. E veio à luz, então, a Vulgata Latina, que nós conhecemos, né? A versão de São Jerônimo. O itinerário de Eió começou a percorrer a Europa. E a lei, né? A lei do karma, lançou mão de Maomé, o fundador do islamismo, 570, 632 da nossa era, para tentar reconduzir o homem ao verdadeiro caminho. E Maomé, relacionado com Moisés, implantou um verdadeiro sistema social, cuja família e direito tem por base o Alcorão, né? O divino Alcorão, etc. Também maravilhoso. Muito bom. Entretanto, Maomé não conseguiu levar a cabo a missão. E sua ação transformou-se num episódio que passou a história com o nome de Guerra Santa. Isto é, a Guerra Santa era um dos deveres dos muçulmanos contra os infiéis. O islamismo dominou a Ásia, norte da África, Espanha e Portugal. Então vamos ver a história, né? A história está mostrando aí. A Inquisição, que surgiu no século XIII, demonstrou quão longe estava a humanidade de atender o meigo nazareno, levando o Papa a reconhecer os erros da mesma. Entretanto, o fracasso de Maomé não foi total, pois conseguiu levar a cultura à Espanha e Portugal, surgindo as ordens iniciáticas, olha, os colégios iniciáticos aí de novo, as ordens de Avis e Maris. O telefone tocou, não sei onde que está. Tá? Tá aqui atrás. Tá. Às vezes nós temos que dar uma paradinha, porque às vezes as pessoas que estão assistindo distante, ao vivo, consertam para a gente algum defeito. Então vamos ver lá o que estão dizendo. Não foi nada. Então vamos nós. O jogo cósmico, formado pelo cristianismo, Maomé e as ordens de Avis e Maris convergiu para a Serra de Citra, onde deveria ocorrer outro fato de grande projeção no mundo físico e de não menos transcendência no plano invisível, a fundação da Escola Naval de Sagres, pelo infante Dom Henrique. Aí começa as grandes navegações, etc. Né? Começa a trazer o pessoal aqui para o Ocidente. As grandes navegações trouxeram o itinerário de Eió para as Américas, e com ele a cultura, pois a lei havia determinado um novo continente, para a berço de uma nova civilização. Aí no caso do Brasil, né, vamos dizer assim, América do Sul. Inicialmente a Norte América e depois a América do Sul. Nos rincões desse continente seria processado o caldeamento de todas as raças e sub-raças ainda existentes na superfície do globo, para a absorção e fixação dos valores étnicos e espirituais das sexta e sétima sub-raças da raça ariana, né? Das quais devem sair as sementes da futura sexta raça-mãe ou raça síntese da nova civilização. Né? Pode assistir, dar uma olhadinha em algumas palestras lá atrás que nós falamos sobre essas características, etc., essas personalidades das raça-mães, etc., inclusive falando sobre a Atlântida também. Podem assistir lá e acompanhar o nosso raciocínio. Os Estados Unidos da América do Norte, caberia, né, aos Estados Unidos da América do Norte, caberia a tarefa de miscigenação para a formação da sexta sub-raça. E no Brasil, a miscigenação para a sétima sub-raça da atual quinta raça-mãe ariana. No momento, estamos no fim da quinta sub-raça da quinta raça-mãe, denominada de germânica. Esta, nada tendo a ver com os nazis, os nazistas e tal, né? Isso não é invenção de nazista, não. Isso aí, nós estamos falando realmente do estado de consciência, né? Determinado pelo governo oculto do mundo, etc. Não que Hitler tenha que reformar alguma coisa. Parece-nos, entretanto, que os Estados Unidos da América do Norte não conseguiram, né? Ou não seguiram os desígnios quanto ao caldeamento racial. Haja vista que lá existe a segregação racial, o que é contrário à lei da fraternidade branca. Esta, entre outras, é uma causa oculta
que levou à perseguição do governo Kennedy, entre outros, né? Martin Luther King e muitos outros aí também, né? No caso da segregação, problema da segregação racial. Né? Então, está um país, vamos dizer assim, né? Tudo leva a crer que o Brasil vem cumprindo, apesar das falhas, dos problemas que a gente vê aí, da roubalheira, etc., por questões kármicas, satisfatoriamente as exigências da lei e com o esforço de seus filhos e daqueles que o escolheram para a mãe pátria. Cumprirá seu glorioso destino se dar guarida ao grande avatar a síntese chamado Maitreya Buda, etc., que é o novo estado de consciência que vem para a humanidade. Então, tudo leva a crer que o Brasil vem cumprindo, apesar das falhas, por questões kármicas, satisfatoriamente, as exigências da lei, e com o esforço de seus filhos e daqueles que o escolheram para a mãe pátria, né, os brasileiros, etc., que vieram para cá, cumprirá seu glorioso destino de dar guarida ao grande avatar, a síntese Maitreya Buda, quer dizer, esse novo estado de consciência. E que as crianças de hoje em dia e do mundo inteiro já trazem, né, essas sementes. Aqui no Brasil, deve-se encerrar mais uma etapa do itinerário de Ion, iniciada na meseta do Pamir, na Índia e no Egito, né, há milhares de anos. Então foi dada uma oportunidade aos Estados Unidos e eles não aproveitaram. E aquilo que estava previsto para o Brasil, né, vou dizer assim, lá para o ano 3005, etc., teve que ser puxado, adiantado, né, vamos dizer assim, e foi implantado aqui no Brasil. E aí os Estados Unidos ficando à margem dessa evolução, embora como se fosse uma geladeira que estivesse cheia de gelo, mas desligada da luz, continua ainda produzindo alguma coisa, gelando alguma coisa. Mas isso aí é temporário, logo o gelo vai acabar. E aí foi transferido para cá, pegando o pessoal de surpresa, vamos dizer assim, e aí é o que nós estamos vendo, essa mistureba danada, né, no Brasil, esses estados de consciência todos que estão acontecendo por aí, né, cada um com seus interesses, sabe, querendo fortuna, e vai por aí afora, mas tudo isso faz parte de todo o enredo, não estamos abandonados, vamos dizer assim, né, pela grande fraternidade branca, né, os mestres estão aí atuando no Brasil, estão separando o joio do trigo dentro do Brasil também, né? Aí já visto também aqueles casos lá da Europa, da Síria, Estados Islâmicos e tal, né? Os grandes êxodos lá acontecendo também, né? As pessoas saindo, né? Os povos saindo de suas cidades, indo para outras coisas e tal. Tudo isso está dentro do enredo também do itinerário de Ion, né? Então está aí o Brasil, né? Dentro dessa situação toda que está passando, é porque faz parte de repente, a festa que ia ser feita daqui a uma semana vai ser feita hoje à noite. E é aí que acontece a correria total. Então, essa metáfora é para justamente mostrar aos senhores o que está acontecendo no Brasil. Não é? Então, o mestre já dizia que os primeiros milhos serão dos pintos. É o que está acontecendo agora. Então, as pessoas que se envolvem com essa situação toda que está aí, acabam também ficando à margem da lei. Manifestações divinas entre os homens. Na época teocrática, quando os deuses eram governantes, nós sabemos que eles ensinavam os homens, mas também esses mesmos deuses teocratas eram cobradores kármicos da própria humanidade. Então esses seres, né, vamos dizer assim, né, esses seres divinos, etc., na época da teocracia, eles governavam, né, e também, vamos dizer assim, dirigiam esses povos, os seus povos. Na construção das pirâmides, por exemplo, milhares de pessoas pereceram. E, no entanto, os faraós eram deuses, naquela época. Aqueles que não conhecem a lei de karma, ou esse metabolismo, escandalizam-se com essa afirmação. Pois, do ponto de vista humano, e daqueles que não acreditam em reencarnação, é um disparate, né? Parece que é tudo assim acontecendo, coisa e tal. Aí, aonde que está o amor de Deus, etc., né? Vamos dizer assim, mas existe uma lei kármica aí. Mas, à luz do conhecimento esotérico, observamos a sua carência, etc., né? Vamos ver. Falei etc. de novo, a Eliana diz que uma vez eu repito etc. A evolução da humanidade, desde a sua origem até a democracia, é cheia de mistérios, porque o homem
pela análise racional, só percebe a casca, ou seja, só os fenômenos externos, só os efeitos, sem conhecer as causas. Né? As pessoas, de um modo geral, procuram do lado de fora aquilo que está dentro dela mesma. Né? As religiões ensinam assim, a vida ensina assim, a correr atrás. Entendeu? Então, tem sempre alguém na frente e alguém correndo atrás. Mas o processo não é bem esse. Já na iniciação, a coisa muda de figura, ela não tem que correr atrás de ninguém. Né? Ela corre atrás do seu Deus interior, ou seja, ela faz um mergulho dentro de si. É a busca, né, vamos dizer assim, pelo seu mestre. A divinização do ser humano ocorre através do cair e levantar, onde é apoiado por seres divinos que se manifestam em seu auxílio. A unificação do homem com a sua parte divina só é possível quando há o desenvolvimento do supramental, ou mental superior, o que permite ao homem participar e atuar simultaneamente nos mundos físico, astral e mental. O processo da divinização, através do desenvolvimento do mental abstrato, é a meta da própria civilização humana, eclodindo aqui a partir do Brasil. Deus, como supremo arquiteto, procura sempre atingir seus objetivos através de um planejamento. Aí vai entrar a engenharia cósmica, etc. Né? E dentro desse planejamento, a evolução obedece ao plano arquetipal, né? Plasmado e dirigido por consciências cósmicas, chamadas planetários, senhores do universo, etc., os quais têm como correspondente, aqui no plano físico, uma hierarquia chamada de governo oculto do mundo, cujo supremo chefe é denominado hierarquicamente de o rei do mundo ou o rei Melquisedeque, que nós já tínhamos comentado. Né? Estamos sem água aqui, mas vamos... Né? Esquecemos o copinho d'água. Não faz mal, não. Seca a garganta e a gente continua. Vamos lá. Os avatares são os representantes do governo oculto do mundo. Quer dizer, cada ser de alta hierarquia que se manifesta na face da Terra, né? Os grandes escritores, grandes produtores, essas pessoas têm uma ligação qualquer, né? Alguma ligação com o governo oculto do mundo. Né? Assim, a manifestação de Krishna na Índia, há 3.500 anos antes de Cristo, Buda na Índia, há 568 a 468 a.C., o Cristo bíblico no ano 0, e Maitreya, essa consciência, né, através de consciência no início do século XXI. Então essa consciência começou a se espalhar pelo mundo inteiro, e vai por aí. Quem entrar em sintonia com o seu Deus interior, irá falar com o próprio Maitreya, né, com esse senhor dos três mundos. Voltemos um pouco mais no tempo, antes do primeiro cataclismo, Atlântida. Nessa época, a Atlântida era dirigida diretamente pelos reis divinos, que eram chamados de Muízes e Muísca. É o Muízes aí que nós vimos lá no início, né, do 1010, etc. Com o assassinato de ambos, um pesado karma foi gerado e o sacerdote Murká alertou o povo de que em breve uma grande destruição ocorreria. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Com esse alerta, o sacerdote estava dando uma oportunidade para que o povo despertasse a consciência e fosse preservado do cataclismo. Entretanto, não foi ouvido e acabou morrendo com eles. Quer dizer, dizem que morreu. Será que um ser dessa hierarquia morre? Né? Ou ele passou pela... Né? Criou uma situação ali, se escondeu, fugiu. Podemos entender com essa morte, olha aí, morte entre aspas, né? O seu comprometimento com o homem até a sua redenção. Houve a manifestação do Manu Vajvavata, né? Esse aí é aquele tal do Odin, né? do Noé, aliás, né? Então esse Manu Vajvavata, né? É uma classe de seres, são 28 seres, um deles o caso era Noé. E Osíris, né? Também. O primeiro foi responsável por dirigir e conduzir o povo eleito para a meseta do Pamir, onde se desenvolveram os colégios iniciáticos, não foram religiões, vibrando o aspecto passivo ou lunar. Por essa razão, a Índia é considerada a mãe da humanidade e o Egito o pai. O segundo, Osíris, dirigiu e conduziu o povo eleito para a região onde hoje está localizado o Egito, desenvolvendo ali
os aspectos ativos ou solar, as ciências, comércio, etc, etc. Por isso, o Egito é considerado o pai da humanidade, é o que nós falamos. O ser humano é uma consciência em evolução, né? Já falamos isso aqui muitas vezes. É um ser que, através da experiência, da experimentação, das experiências, vai ganhando conhecimentos, até chegar à sabedoria. E assim a vida energia transforma-se em vida consciência, ou seja, a matéria em espírito. Mas nesse trabalho de autoburilamento, o homem é auxiliado por seres excelsos, né? Sem os quais não conseguiria se despertar, né? Sem os quais não conseguiria seu despertar. Né? Sozinho não vai conseguir. Né? Nós perdemos a conexão com eles, né, no início dos tempos, e agora estamos lutando para conseguirmos essa conexão de volta. Nas religiões são conhecidos como Messias, Cristo, Avataras, entre outros. Ficou melhor do que etc, né? Aí, cadê a dona Vivica? Tais seres são consciências cósmicas, manifestações do Espírito de verdade, que trazem revelações e ensinamentos novos, adequados à época e o estado de consciência do povo, os quais, rasgando os horizontes mentais, obrigam os homens a reformular os seus conhecimentos e, portanto, expandir sua consciência. Quando nós falamos no caso de Maitreya Buda, dessa consciência, coisa e tal, um aspecto muito importante, importantíssimo da manifestação de Maitreya é justamente, vamos dizer assim, esse crescimento do estudo da ciência através da mecânica quântica, né, da ciência quântica. Isso já é um novo passo na evolução. Isso aí já mostra que a consciência de Maitreya Buda se manifestando em todo o orbe terráqueo. Para nós ocidentais, Jesus, o Cristo, é o avatar mais conhecido. O avatar é simbolizado pelo semeador da parábola evangélica, que vem lançar as sementes no coração dos homens. O objetivo do plano cósmico era preparar o advento do Cristo, Jesus, equilibrando o poder temporal e o espiritual, que nós já vimos lá, né? Já passamos lá. A função do Cristo era a de restabelecer o Éden, ou paraíso terrestre, na superfície da terra, colunado por João Batista e Jairo, né? Então temos aí também José de Arimateia e Nicodemos. Tem um mistério atrás desses dois aí. E aí, no caso, eles foram colunados, João Batista e Jairo. Porém, houve falhas humanas em Jerusalém, e o plano cósmico não pôde ser cumprido. Portanto, Jesus, com o seu ensinamento místico do amor, iria formar o equilíbrio, né? Ia tentar preparar esse estado de consciência através do amor, conhecimento e sabedoria. Então está aí, né, um passo dado pelo Avatar, né, por esse ser de alta hierarquia chamado Jesus. No entanto, a Terra nunca foi órfã dos deuses, pois sob o comando espiritual dos Budas vivos da Mongólia, e no lugar Jina do Monte Líbano, o trabalho foi levado avante, até chegar em nosso país, no nosso querido Brasil, que por lei foi escolhido, será a sede do Avatar Cíclico, que é né, essa consciência maior que nós estamos falando, que mais uma vez estará entre nós, como sempre esteve, mas não foi reconhecido. Quer dizer, esse ser de alta hierarquia, o próprio Maitreya Buda, já esteve entre nós, já esteve aqui no Brasil, etc., coisa e tal, e as pessoas, né, passavam por ele, olhavam por ele e não reconheciam. Da mesma forma que os outros avatares, a mesma coisa, né? E até o caso de discípulos, coisa e tal, né, vamos dizer assim, dos apóstolos, etc., que também não reconheceram o próprio mestre. Não tinha estado de consciência para isso. O governo do mundo, com a sua corte, voltará à face da terra e viverá entre os homens. E estes o reconhecerão e amarão, porque estarão em sintonia com ele, por já terem despertado o Deus que há no interior de cada ser. Então está aí o nosso trabalho, apresentando o nosso trabalho, né, coisa e tal. Não recebi nenhum chatzinho aqui falando nada. Deve ter pouca gente ou ninguém assistindo, mas vai ficar gravado, etc. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos,
eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Quer dizer, esse conhecimento dado pelo mestre, o professor Guilherme Souza, ela cabe a qualquer nível cultural. Hoje em dia temos até irmãos nossos defendendo tese sobre física quântica, coisa e tal, aí viajando pelo mundo afora. Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimentos de evolução. Aí o trabalho do professor, né, situado a sociedade brasileira de eubiose, a liberdade interior. Então, a eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Quer dizer, se você procurar o seu Deus interior, o seu mestre dentro de você, você vai entrar em contato com essa situação. Então vai começar a trabalhar tudo isso aí, né? Vai desenvolver a emoção pela educação, a instrução vai lhe dar condições de melhor inteligência, né? Chegando até a abstração, até a matemática mesmo, a filosofia, etc. E a vontade pelo trabalho, de realizar, né? De partir, coisa e tal, em busca do seu Deus interior. E não em busca de lava-jato, de grana no bolso, não sei o quê, blá, 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 não, em busca do seu Deus interior. Né? Então está aí o nosso trabalho. Né? A eubiose mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso por correspondência. A pessoa pode escrever, coisa e tal, né? Pode estudar também, como muitos fazem, que assistem às nossas palestras e fazem bate-papo, coisa e tal, e nos mandam um questionário perguntando, coisa e tal, e vai aí, né? E assim. Então está aí o trabalho. Quem quiser aproveitar também, nós também estamos aproveitando, que nós estamos também estudando também, né? Quem mais aprende é quem ensina, então está aí o nosso trabalho. Então está aí a mecânica quântica aí, ó. Olha só a tela que está lá, e estamos conectados através da mecânica quântica, né? Então prestigie o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br, né? E chegamos ao final do nosso trabalho. Se quiserem fazer alguma pergunta, caso estejam agora no ar com a gente, caso contrário, pode falar com a gente por e-mail. Também temos aqui, né? Nós citamos lá, né, sobre a apostila sobre a bandeira brasileira, né? Então está aí na nossa frente, justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o oitavo, né? A oitava apostila aqui, falando sobre os mistérios da bandeira brasileira, etc. É só escrever para a gente, nós conversamos, nós mandamos, etc. Então está aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Saúde, boa sorte, prosperidade e até sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau.